Olá, seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez de Lições Bíblicas com Rose. E nós fazemos mais uma leitura, da nossa lição de número 12 do quarto trimestre. E o assunto desta semana é Imerso no Espírito nos últimos dias. E a nossa leitura bíblica se encontra em Ezequiel, é o capítulo 36 e o verso é 35. E eu estarei lendo aqui para todos vocês que diz: E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, então fortalecida e habitada. Amém? Então ainda nós continuaremos falando aqui da nossa, da restauração de Israel, tá, meus amados? Sempre nós estamos trazendo essa lição sobre a vida do povo da nação de Israel, mas também não deixa de nós tirar algo da nossa vida. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã, eu vou estar deixando aqui um link aqui no canal, aqui na descrição, para que você visite esse site, está chegando o Natal e vocês podem estar presenteando as pessoas com promoções super que cabem dentro do seu bolso, tá? E eu tô aqui com a minha mesa cheia porque eu fiz uns trabalhozinhos, não sei se dá para vocês ver direito, mas aqui tá cheio de todo tipo, E eu gostaria assim que vocês visitassem o site, façam o seu pedido, Natal está chegando. E outra também, você tem que presentear, as pessoas. Então vai lá, você pode escolher a forma de pagamento, como quer pagar. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, a Natura entrega na sua casa. Que maravilha, tá bom? Então, sem perda de tempo, vamos nós, vamos nós ao nosso ponto 2 da lição, amém? O nosso ponto 2 diz sobre a implicação pneumatológica. Ponto 1, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que, ao caminho, o primeiro trecho de 1000 côvados ou 500 metros, ela me dava pelo tornozelo. 500 metros mais adiante, as águas chegaram ao joelho e depois de mais 500 metros, ela já estava nos lombos. 500 metros mais além, essas águas já se tornando um ribeiro e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para as margens do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. E esta experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Amém? Então aqui está a nossa leitura para que você possa entender mais ou menos o que nós queremos falar a respeito de todas essas promessas de bênção à nação de Israel. Então nós vimos aqui o profeta Ezequiel. Deus escolheu o profeta Ezequiel para estar mostrando, Deus tinha muito para ser escolhido, mas Deus proveu, escolheu Ezequiel e está mostrando para ele essa revelação com relação à própria restauração da nação de Israel. Mas nós terminamos tirando algo para a nossa vida também. Então o ser celestial fez com que Ezequiel visse que do trono do templo saía uma fonte de água, viu, irmão? Dessa fonte saía água pequenas e rasa. Mas quando o profeta ele começou a caminhar esses 500 metros, como diz aqui a nossa leitura, essas águas no seu pé, ali no seu calcanhar. E assim por diante, cada 500 metros, essas águas chegavam a uma certa altura, ali no joelho, depois, como nós lemos na leitura, nos lombos. E nós vemos aqui uma grande rapidez, dessas águas chegar ali à altura, ao ponto do profeta agora não poder mais caminhar e sim nadar por ela. Começou rasa
e pequeno. E o profeta foi caminhando e as águas foram ficando profundo, ficou largo, ou seja, cresceu de ambos a parte, não foi só fundo, ela também cresceu. Essa foi a visão que Deus mostrou para Ezequiel. Chegando ao ponto do profeta ter que nadar, ou seja, querendo mostrar hoje para nós, podemos dizer também, e para o povo de Israel, né? Querendo dizer que aos poucos, vai acontecer um grande, digamos, crescimento pelas águas, né? Que começou aos poucos, aí vai tendo ali digamos, a interpretação, a forma de entender o que ela quer dizer. E nós entendemos também, quem estudou, sobre o crescimento e o desenvolvimento também, né? E trazendo para nós veja aqui o que querem dizer, ou seja, que quanto mais as pessoas, a nação, anda na presença de Deus, mais conhecimento nós teremos do próprio Deus Todo-Poderoso, né? E estas promessas para Israel não são promessas pequenas, mas são promessas grandes de crescimento e também de desenvolvimento, amém? E nós já vai aqui para nosso ponto 2. O ponto 2 diz assim, olha só: o Espírito Santo. A emersão de Ezequiel nessas águas pode também se comparar ao crente cheio do Espírito Santo, visto que as águas é um dos símbolos do Espírito Santo. 1 João 5, verso 6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos da sua múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João, capítulo 7, 37 e 39. O Espírito Santo ele é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. As águas refrescam, refrigeram e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Isaías 43 e o verso 3. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. João 4 e 14. Amém? Olha essa leitura, só a leitura nos ajuda, né, a passar com tranquilidade o que nós pensamos. Olha só, essa experiência do profeta que o profeta teve com relação à restauração da nação de Israel, e aqui nos mostra esta água. E o que nós vimos aqui, que estas águas, por onde quer que elas passem, ela vai restaurando. Ainda que a terra esteja seca, que foi a outra lição que nós falamos, a palavra de Deus chama de terra sequíssima, mas não importa as condições dessas terras secas, porque essas águas, por onde elas passarem, elas vão restaurar, né? Vai trazer vida, ou vai trazer esperança, né? E olha só, trazendo esse texto para nós hoje, este mesmo, o Espírito Santo. Essas águas, elas são símbolos do Espírito Santo de Deus. E trazendo para nós hoje, ele quer fazer a mesma coisa conosco. Ou seja, o Espírito Santo ele nos traz restauração e nós podemos estar em qualquer situação. Você pode estar fraco, abatido, sem força, sem coragem, angustiado, você pode estar sem energia e sendo perseguido. Mas quando você, se você se determinar, se você buscar e andar, ele nos dá força, ele nos dá energia, nos dá coragem, nossa alma descansa em paz por causa do Espírito Santo de Deus, que temos que estar nadando, tá? Porque mesmo que você achar que vai se afogar,
o barco está furado, está passando o que você esteja passando, acredite que nessas horas Deus vai tirar e vai trazer você aqui para fora do barco, para você não afundar, porque foi assim que Ezequiel estava, nadando, e você sabe que todos cansam. E a visão é para mostrar literalmente como as coisas é. E Deus pega ele e traz. Mas tudo aquilo é para mostrar a profundidade dos milagres que Deus tem na vida daquela nação. E também na nossa vida. Se você passa por que você esteja passando aí, saiba de uma coisa, que Deus vai trazer grandes bênçãos para a sua vida. Amém? E vamos já agora para o nosso ponto 3 desta lição. Vamos receber mais umas bênçãos aqui nessa lição, em nome de Jesus. Amém? Vai deixando seu like, se inscreva se você desejar. E se você achar que essa palavra é uma palavra que pode alcançar alguém que você conheça, que está passando por alguma situação semelhante, compartilhe, em nome de Jesus. Então, olha só, o ponto 3 diz: imerso nas águas e no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Que é uma pergunta. Todos foram cheios do Espírito Santo em Atos, capítulo 2 e o verso 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo. Isso está bem ilustrado na versão de Ezequiel, inundado nas águas, senadora que brota do templo de Deus, certo? Olha só, o que essa expressão ser cheio do Espírito Santo aqui está dizendo o seguinte, que Ezequiel ele ficou inundado, porque ele ia entrando, as águas ali nos pés, no joelho, e foi indo. Então ele chegou a ser inundado. E também essa expressão quer dizer que nós também podemos ser inundados. O Espírito Santo é uma pessoa, ele também é Deus, é a mesma autoridade que Deus tem e Jesus tem, o Espírito Santo também tem, porque o Espírito Santo nada é mais do que o próprio Deus em espírito e deve ser adorado e reverenciado, certo? Mas eu ia explicar uma coisa agora aqui, porque quando a gente está falando, a gente vai tendo aqui um discernimento de Deus para passar, para que entenda melhor. Quando Jesus estava andando com as pessoas, quando alguém precisava de um milagre, lá na época de Jesus, as pessoas tinham que mandar alguém buscar Jesus porque alguém estava enfermo, certo? Porque Jesus, ele ainda estava como ser humano, então ele tinha que ir, né? Ele tinha que ir, alguém poderia estar levando o doente até Jesus, para Jesus curar. Olha que hoje é diferente através do Espírito Santo. Aonde você estiver, o Espírito Santo te alcança. Você não precisa sair de onde está para ir para outro lugar para receber a tua bênção. Sabe? Porque hoje Deus, ele é onisciente, porque ele sabe, certo? Ele sabe de todas as coisas e é onipotente, porque tem poder, né, para operar, e é onipresente, que é o Espírito Santo para essa parte, onipresente como Deus é na nossa vida e na humanidade, certo? Então o Espírito Santo, ele se faz presente na vida das pessoas. E quando se refere a ser cheio, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, são controlados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, né? Vamos falar, pensar, vamos agir segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, é que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus tem muitas coisas boas, né, para nós. Então que você seja salvo, é um dos desejos do Espírito Santo, e que você seja abençoado. Então são coisas boas. E para isto nós temos que entrar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que nadar, nós temos, como Ezequiel entrou, nós temos que
ser inundado pelo poder de Deus. Amém, meus amados? Então fica com Deus, Deus te abençoa poderosamente, amém? E se Deus permitir, sábado estaremos aqui com o terceiro ponto, amém? Tchau, Deus abençoe a sua vida e prospere grandemente a tua vida espiritual.